Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos aí começando nossa aula sobre um sistema operacional específico. E eu escolhi o Windows, embora eu não seja usuário Windows há quase 10 anos, tá? Mas como eu sei que a ampla maioria de vocês utilizam esse sistema operacional ou vão utilizar, né? É por isso que eu escolhi esse sistema. Mas assim, os conceitos que eu iria ensinar aqui, eles têm em todo o sistema operacional, tá? E inclusive em sistemas operacionais mobile, como por exemplo o Android, que eu acredito que assim como eu, vocês devem utilizar, uma vez que é o sistema operacional de fato mais utilizado, incluindo inclusive aqueles de computadores, tá? Então a gente vai começar aí falando sobre um conceito básico de quando você liga o seu computador, né? Então nesse caso, a tela inicial de um sistema operacional é basicamente a primeira tela utilizável, né? Que é apresentada por um computador. Então basicamente essa tela inicial, ela tem um plano de fundo, né? E uma barra que é normalmente localizada no canto inferior do Windows, como estamos tratando aqui do Windows, é no canto inferior, tá? Esse é um padrão que basicamente os sistemas operacionais em geral de computadores adotaram, né? Que é a barra do menu iniciar. Então, aqui nós temos em tela uma apresentação da tela inicial do Windows, né? Aqui nós já temos a tela inicial, por exemplo, do Ubuntu. Então veja que nós temos o plano de fundo, a barra de menu, né? E aqui também uma barra de tarefas, onde nós temos acesso aqui também a alguns elementos. Aqui uma outra versão do Ubuntu, né? Onde nós temos uma outra tela inicial. Assim como todo o sistema operacional, inclusive de mobile, nós temos ícones que representam, na verdade, aplicativos, né? Sistemas. Então, um ícone ele é uma representação gráfica de um objeto, né? De um conceito, de uma ação que deve ser executada por um sistema operacional. Então, é basicamente uma imagem que contextualiza aquela ação, aquele conceito, aquele aplicativo que vai ser executado quando você clicar nela. Por exemplo, qual é o ícone de uma câmera em um sistema operacional como Android? Para abrir o aplicativo de uma câmera. Normalmente é uma câmera daquelas antigas, né? Qual é o ícone do aplicativo para você fazer ligação no seu sistema operacional mobile? Android. É um desenho de um telefone, né? Então, a gente usa na computação, na programação, conceitos da interação humano-computador que fazem o usuário lembrar de experiências que não sejam somente com o mundo virtual, que seja também com o mundo físico, tá? Então, na informática, esse ícone ele funciona como um elemento de interface, de comunicação entre o humano, o usuário, com o computador. Quando você clica nesse ícone, é ativada alguma tarefa do computador que foi previamente programada. Todo sistema operacional, inclusive de mobile, tem uma área de trabalho. Então, a área de trabalho é a primeira tela, essa tela inicial que é apresentada, é a tela de área de trabalho do seu sistema operacional. É o ponto de partida para a execução das demais tarefas do SO. Então pense na área de trabalho do seu Windows, do seu Android, como uma mesa de trabalho que você usa para trabalhar, para estudar, o que quer que seja. Ou seja, uma mesa de trabalho onde você produz. Então ali é o local onde você inicia os seus trabalhos, é o local que você coloca ali as ferramentas que são úteis para você. A minha mesa aqui tem uma cafeteira, tem lápis, porta-objetos, tem um gaveteiro pequenininho, meus monitores, tem um chocolate. Então são questões que a gente usa
durante o nosso trabalho. Normalmente tem uma xícarazinha de café também aqui, mas também tem fotografia, né? Eu tenho aqui 4 fotos na minha frente, aqui na minha parede, também faz parte da minha área de trabalho, tem calendário, enfim. Então eu tenho fotos da minha família, fotos de coisas que eu gosto, que eu amo, né? Então, assim como a área de trabalho desse mundo físico, nós temos essa ideia no mundo virtual, nos sistemas operacionais. Então a gente vai vendo que os sistemas, os softwares, eles fazem sempre essa relação, né? Aquilo que é do mundo físico para o mundo virtual, para que a gente possa fazer um uso dessas ferramentas de maneira mais produtivo possível, embora a gente muitas vezes não consiga fazer isso. Então, na área de trabalho do seu sistema operacional, você consegue mudar a imagem de fundo, colocar uma foto de uma família, da sua família, do seu animal, do seu pet, de um ambiente que você gosta muito. Na minha área de trabalho do computador, como vocês vão ver ao final da aula de hoje, normalmente eu prefiro deixar ela vazia, tá? Mas é comum também eu jogar muitos arquivos lá e depois organizar. Assim como a gente joga, às vezes, alguns documentos aqui na mesa e depois organiza, né? Você pode mudar o esquema de cores, você pode mudar o estilo das janelas de trabalho, as funcionalidades, a organização dos ícones, dentre outras questões. Então esse conceito de área de trabalho, ele é presente, na verdade, hoje, na maioria dos sistemas operacionais. Eu, francamente falando, desconheço algum sistema operacional que não usa esse conceito, assim como outros conceitos que eu irei apresentar aqui hoje, tá? A gente vai ver que na maioria dos sistemas operacionais de computadores, esses conceitos existem. E também na maioria de mobile, mas na ampla maioria de computadores eles são bem comuns, tá? Então aqui eu coloquei primeiramente o Windows e aqui do macOS, tá? Aqui o Ubuntu, tá? E aqui uma outra versão do Ubuntu, assim como essa aqui, tá? Então, todo sistema operacional, na área de trabalho, tem uma barra de tarefas. Essa barra de tarefa possui elementos que permitem que o usuário dispare comandos que são necessários para atividades mais corriqueiras, né? Então, você pode ali na barra de tarefas colocar atalhos para programas que você usa muito. Por exemplo, a minha barra de tarefas tem um atalho para o meu browser. Os browsers que eu uso, os navegadores, que é o Chrome e o Firefox. Você gosta de jogar, bota o ícone do seu jogo, né? Então, essa barra de tarefas permite que a gente coloque ícones, permite que a gente clique na hora, no calendário, né? Acesse os programas, os aplicativos que já estão abertos. Então, no Windows, no lado direito, isso também é um padrão. Você pode mudar tudo isso, tá, gente? Eu posso pegar essa barra de menu iniciar e jogar em cima da tela. Eu posso fazer isso, tá? Então, no lado direito, nós encontramos algumas informações de nível gerencial, como a hora, a data. Você pode colocar aí, por exemplo, monitoramento de bateria, de processamento, ícone de aumentar e abaixar e baixar volume de microfone, de som, tá? Vai ter aí eventualmente o ícone de uma impressora que você instalou, do seu antivírus, tá? Então, no lado esquerdo do Windows, aqui é o padrão, né? Como eu disse, eu posso mudar tudo isso a depender do meu gosto, mas o padrão, ele vem assim. No lado esquerdo nós temos os programas, as aplicações que estão lá como atalho ou que estão eventualmente abertas, também fica aí, tá? Então, o ícone dessas janelas abertas. A maioria dos elementos, como eu disse, eles podem ser modificados aí, esse layout, mas o padrão é aquele que eu mostrei. Nessa imagem que está aí em tela, você pode ver que eu coloquei o menu iniciar na barra lateral. Eu particularmente não gosto desse formato. Eu me acostumei a utilizar essa barra de tarefas na parte de fato inferior e superior. Eu uso duas, tá? Então você pode aí alterar essa formatação. No botão mais à esquerda da barra de tarefas nós temos o menu iniciar de fato do Windows, onde eu acesso praticamente todos os recursos
do computador. Quando eu aciono o menu iniciar, são apresentadas as opções onde eu posso acessar as variadas tarefas, os aplicativos, os arquivos do meu computador, tá? Então, as aplicações mais usadas, bem como os arquivos e diretórios mais utilizados, eles são apresentados prioritariamente, tá? O menu iniciar ele pode ser ativado utilizando a tecla do seu teclado, que a gente chama de tecla Windows. É aquela tecla, deixa eu ver se eu tenho algum teclado aqui, não tenho, é aquela tecla que você pode acessar, que fica do lado esquerdo do seu teclado, tá? Entre os botões Ctrl e Alt. Eu vou ainda na aula de hoje mostrar alguns atalhos e eu vou mostrar um teclado aí para que vocês possam visualizar, tá? Então, isso. Então, olha só, aqui nós temos o menu iniciar. Daí, a partir do menu iniciar, a gente abre os diversos aplicativos, as tarefas em janelas. Por isso que o nome do sistema operacional que a gente está aqui apresentando é Windows. Ele ficou famoso por causa desse recurso gráfico de janelas. Então, o conceito de janelas ele é um dos maiores responsáveis pela popularização dos sistemas operacionais, tal qual conhecemos hoje, enquanto usuários leigos da informática. É claro que antes dos sistemas operacionais com interface gráfica, aqueles profissionais da computação utilizavam os recursos do computador utilizando comandos, sem interface gráfica, como até hoje o fazem. Muitos deles utilizam, muitos dos profissionais utilizam para algumas atividades só linha de comando. Mas, obviamente, a gente preza por uma facilidade no manuseio do computador e isso é obtido através de interface gráfica. Então, veja, eu coloquei em tela uma mesma imagem de um vídeo, da aula sobre sistemas operacionais, em que eu falo sobre história dos sistemas operacionais. Se você ainda não viu esse vídeo, eu sugiro que você veja. E eu apresento aí a tela do MS-DOS, onde você pode ver aí, e a sua primeira evolução. Na verdade, essa tela da direita não é nem a primeira, já é o Windows 3.1, onde eu tenho aí um sistema operacional que era o Windows, mas ainda utilizava o MS-DOS por baixo, que foi o primeiro sistema operacional da Microsoft, tá? Então esse conceito de janela foi o responsável pela popularização dos sistemas operacionais. Então toda janela, no geral, não quer dizer que você vai encontrar dessa maneira como está organizado aqui, mas eles contêm esses elementos, ou seja, uma barra de título, botão de minimizar, maximizar, minimiza a janela e joga lá o ícone na barra de tarefas, maximiza a tarefa, botão de restaurar, botão de fechar. Então esses elementos que vocês estão aí vendo em tela. Então a aparência, a organização, onde estão e até a ausência de alguns desses elementos de sistema operacional para sistema operacional e também de arquitetura. Por exemplo, você não vai ver o botão de minimizar, de maximizar, esse conjuntinho de botões em um celular Android, tá? A depender do smartphone, pode ser que exista, tá? Mas no geral você não vai ver esses elementos, tá? Os sistemas operacionais em geral tem também os programas acessórios. A gente falou na aula lá sobre sistemas operacionais, sobre sistemas aplicativos utilitários. Mas nós temos também os aplicativos acessórios, os programas acessórios, que são aqueles programas que você usa para uso geral, uma calculadora, um bloco de notas, assim como eu tenho aqui um bloco de notas na minha área de trabalho física. Nós temos o bloco de notas, você quer fazer aquela anotação rápida, né? Então você vai lá no Windows e abre o seu bloco de notas, né? Você tem também o Paintbrush, por exemplo, do Windows, famoso programinha de desenho. Você quer fazer um rascunho de algum desenho, copiar e colar alguma imagem. Então são programas de uso geral, tá? Nós temos também os programas de sistema, que são os programas utilitários que eu falei no vídeo relacionado aos sistemas operacionais, onde eu tenho aí
programa agendador de tarefas, você quer automatizar alguma tarefa, como, por exemplo, fazer uma varredura do seu antivírus, você quer executar um programa, por exemplo, de câmera da sua casa, você quer, enfim, executar um desfragmentador de disco, que também é outro programa utilitário, programa de sistema. Então, o sistema operacional, ele, normalmente todo sistema operacional, inclusive o Android, o Linux, eles têm programas de sistema, programas utilitários. Por exemplo, a gente vai finalizar a aula de hoje conhecendo um programa utilitário do Windows, que é o explorador de arquivos, o Windows Explorer, que tanto o Android tem, como também o Linux ou qualquer outro sistema operacional que você porventura use, tá? Ele pode ter com outro nome, mas na prática é um explorador de arquivo. No Linux é o Nautilus ou Dolphin, no Windows é o Windows Explorer, né? E aí a gente pode variar de sistema operacional para sistema operacional. Então, para saber qual modelo que você usa do Windows, você pode acessar o menu iniciar, tá? E em configurações, sistema e sobre. Aqui no meu Linux eu vou mostrar como fazer isso também. Então, basicamente, nós temos esse passo a passo. Bruno, eu não uso Windows nem o Linux. Aqui é uma visão geral. Esse normalmente, tá? Ele é o passo a passo de qualquer sistema operacional para você fazer isso. Então, minha sugestão é que você pegue isso aqui. Se não for exatamente assim, siga basicamente essas recomendações que você vai encontrar o caminho, assim como todas as outras funcionalidades que eu vou apresentar aqui. Então você vai em configurações, sistema, tá? E vai lá embaixo, você vai ver que tem uma opção sobre. Então aqui você vai descobrir, olha, esse Windows aqui que eu estou utilizando para preparar essa aula, né? Nesse caso aqui eu estou dando destaque não à versão do Windows, mas ao computador que eu preparei essa aula em questão, né? Um Celeron, 4 GB de RAM, olha só, o processador, um Celeron 1.10 GHz, 4 GB de RAM, eu tenho aqui um sistema operacional numa arquitetura de 64 bits, tá? E lá embaixo eu tenho o Windows, ó, é um Windows 10, tá? É um Windows 10 Home, tá? Não é o profissional, tá? Então, é possível, então, utilizando qualquer sistema operacional, inclusive o Windows, também realizar edições nas suas configurações de som e de vídeo, tá? Tudo isso lá no menu de configurações. Então, veja aqui que nessa tela eu tenho opção de vídeo, de som. Eu posso mexer nas configurações de notificações, assim como você pode fazer no seu celular, né? Eu posso omitir notificações, colocar alguns programinhas para ficar silenciosos, como o WhatsApp, por exemplo, né? Aqui eu tenho opções de armazenamento, tá? Então, aí é possível eu definir configurações relacionadas a várias questões. Inclusive também se você usa um notebook, por exemplo, isso aqui é muito útil, você pode definir configurações de energia. Como assim, Bruno? Você pode definir, por exemplo, para quando você fechar a sua... oh meu Deus, agora eu perdi o nome. A sua aba do seu notebook, né, o flip, e na hora de fechar, ele dormir, sleep, ou ele hibernar, ou ele simplesmente desligar. Você pode fazer toda essa alteração de configurações aí, tá? Você pode também avaliar as informações de armazenamento do seu computador. Nesse caso, esse computador aqui que eu estava trabalhando, ele estava com Windows armazenado em um HD bastante pequeno. Na verdade, era uma partição, tá? De 58 GB, tá? Então, essas mesmas informações podem ser obtidas dentro do Windows no ícone chamado Meu Computador, tá? Esse ícone, ele é acessado pelo explorador de arquivos, o gerenciador de arquivos, o Windows Explorer. Como eu disse, que todo sistema operacional tem o seu gerenciador de arquivos, o seu explorador de arquivos. Para acessar o seu explorador de arquivos, para poder então ter acesso ao meu computador, ao aplicativo, ao programa utilitário Meu Computador, você pode fazer isso de 3 maneiras. Primeiro, pela barra de tarefas do seu menu iniciar. Normalmente, esse ícone está na barra de tarefas, tá?
Mas se ele não estiver, você pode ir por um atalho, olha, bandeirinha do Windows, essa aqui que no início da aula eu falei, tá? Essa tecla aqui, bandeirinha E. Se você fizer esse atalho, bandeirinha E, ao mesmo tempo, você vai ver que vai abrir o Windows Explorer, o gerenciador de arquivos. E a terceira opção é simplesmente buscando no Windows 10, com a caixinha de busca, pelo Windows Explorer, tá? Então, olha só, o Windows Explorer ele será detalhado na próxima aula. Eu coloquei aqui na hora da manhã, mas ignore, tá? Na próxima aula, não. No vídeo relacionado, tá, a gerenciamento de arquivos, que você também já pode encontrar aí no meu canal ou na nossa aula, se já tenha sido disponibilizado, tá? Basicamente, hoje a gente vai aprender as informações principais e que são comuns aos sistemas de gerenciamento de arquivos. Do lado esquerdo, por exemplo, é apresentado em hierarquia de pastas. Do lado direito, o conteúdo da pasta em que você está acessando aqui do lado esquerdo. Então, se eu clicar em área de trabalho, vai aparecer aqui do lado direito o conteúdo de área de trabalho, tá? Então, no Windows, assim como na maioria dos sistemas operacionais, para cada usuário eu tenho pastas pessoais específicas. Como assim, Bruno? Pastas de documentos, de fotos, de vídeos, tá? Então essas pastas, para cada usuário do sistema operacional, elas são privadas. Eu não posso ver o conteúdo de outro usuário, tá? Mas se eu clicar no ícone que se relaciona ao HD em geral, eu consigo ter acesso aos programas em geral, às pastas e arquivos dos programas em geral, que foram definidas previamente para que eu tenha acesso. Então, para você acessar a área de trabalho, que a gente começou a aula de hoje, você pode também utilizar o atalho bandeirinha D, de desktop, tá? Bandeirinha você abre o que? O Windows Explorer. Bandeirinha D, o desktop, tá? E quando você faz isso, é mostrado o que? A sua área de trabalho, tá? Eu posso alterar, como eu disse, como eu disse no início da nossa aula, algumas formatações dessa área de trabalho. Eu posso, por exemplo, alterar o tamanho dos ícones, tá? Tudo isso clicando com o botão direito, tá? Isso em geral os sistemas operacionais permitem, tá? E escolhendo o tamanho desses ícones. Eu posso definir que o sistema operacional organize esses ícones de maneira aleatória, sem ser organizado por ordem alfabética, tá? Sem ser que seja de escolha do próprio usuário a localização, tá? Eu posso também definir que sejam organizados por data de alteração. Então tudo isso é definido, toda essa formatação é definido no seu sistema operacional preferido. Eu posso escolher a imagem de fundo, dentre outras questões, tá? Então eu queria apresentar agora o meu sistema operacional, ou melhor, o sistema operacional que eu uso, tá, pessoal? Então, para isso eu vou ter que diminuir aqui a nossa tela, para que vocês possam ver. E vocês vão ver aqui, olha só, eu uso o Ubuntu, estou usando, na verdade, normalmente eu gosto sempre de pegar distribuições diferentes para aprender. Eu estou usando aqui o Ubuntu, tá? Numa disposição gráfica, numa interface gráfica conhecida como KDE, tá? Então, aqui eu tenho a minha barra de menu, que obviamente para o Linux não é chamada de barra de menu iniciar, mas aqui é muito semelhante àquela do Windows. Olha só, eu tenho aqui a hora, tá? Se eu clicar nela eu consigo acessar o calendário, minha Wi-Fi aqui, posso definir o volume, tá? De microfone, conexão com Bluetooth, a bateria, o volume do som, do áudio, dentre outras questões. Aqui os meus programas que estão abertos nesse momento são esses dois, ó, duas janelas do Chrome e uma do OBS, que é o programa que eu uso para gravar a aula. Aqui, se eu clicar aqui, vai abrir o Firefox, e aqui está aberto o meu sistema de gerenciamento de arquivos do Linux, tá? Então, se eu clicar nele, olha só, o Dolphin, eu tenho aqui no lado esquerdo a minha hierarquia de pastas, pasta Home, pasta Desktop, que seria mostrado todo o conteúdo da minha área de trabalho. Então, se eu clicar aqui, ó, eu vou pegar um documento, vou criar uma nova pasta, vou chamar pasta teste. Olha só, coloquei aqui.
tá? Você vai ver, se eu minimizar a tela, essa pasta teste vai estar aqui na minha área de trabalho, né? Então eu vou excluir aqui ela, tá? Excluir. Beleza, documentos, downloads, músicas, fotos, vídeos, tá? Então tá tudo aqui, tá, gente? Então aqui no lado esquerdo, minha hierarquia de pastas, e quando eu clicar aqui em qualquer uma, vai ter o quê? Vai ter o conteúdo daquela pasta. Tá bom, pessoal? Então é isso, gente. Até a próxima. Valeu!